Mas, senhor Walter Delgatti, senhor conhecido pelas suas habilidades, né, pelo que fez ali invadindo celulares ilegalmente de autoridades, no que foi conhecido como vaza-jato, o senhor recebeu alguma vantagem para fazer esse trabalho? Por orientação do meu advogado, eu irei ficar em silêncio. Não entendi. Por orientação do meu advogado, eu irei ficar em silêncio. Tá bom. O senhor... Merece o Oscar. Meu Parabéns, tempo, o Oscar vai para não, Delgatti. presidente. Você solicita aos senhores que integram esta comissão que, por gentileza, não se manifestem. Presidente, só restou meu tempo, por favor, que é curto, mas... Ô, presidente, é porque ficou tão evidente que... O presidente pode só... Vossa Excelência tem a palavra assegurada, senador Flávio Não, só Bolsonaro. queria para restituir meu tempo, porque ficou quase um minuto aí de intervenção. Vossa Excelência terá um minuto. Obrigado. O senhor, Walter, tem conhecimento que o TSE faz um teste de segurança público nas urnas? Irei ficar em silêncio. O senhor sabia que as Forças Armadas participaram oficialmente a convite do ministro Barroso para fazer esses testes nas urnas? Permanecerei em silêncio. O senhor teria condições técnicas de, oficialmente, de forma legal, fazer esse tipo de teste em urnas? Ficarei em silêncio. Bom, presidente, como ele vai ficar em silêncio agora para frente, óbvio que as conversas todas que existiram, segundo ele está dizendo, tanto com o presidente Bolsonaro, com a deputada Carla Zambelli, com o integrante das Forças Armadas, não foram para fazer invasão em sistema eleitoral nenhum. Ele próprio falou que tem conhecimento teórico, nunca teria feito isso. Foi, na verdade, uma sondagem para que ele pudesse, junto com aquele grupo das Forças Armadas que estava legalmente junto ao TSE para fazer os testes em urnas, pudesse mostrar para o TSE possíveis vulnerabilidades das urnas. Essa narrativa aqui que foi criada pela manhã inteira, de que ele foi contratado para fraudar as eleições, é uma mentira. Um terror que foi criado, como se o presidente Bolsonaro tivesse o contratado para isso. As conversas sempre foram no sentido de instruir o TSE, para mostrar, TSE, dá para melhorar a segurança das urnas. E foi nesse aspecto que o senhor foi contactado. Então, para que ficar mentindo aqui? O senhor está levando algum dinheiro de alguém para fazer o que está fazendo aqui hoje? Queria que o senhor respondesse. Ficarei em silêncio. O senhor em algum momento disse que o teste de integridade, se fosse feito em 600 urnas, de forma aleatória, e se comprovasse a vulnerabilidade, estatisticamente seria suficiente para mostrar que todas as urnas seriam frágeis? Em algum momento o senhor falou isso com alguém? Ficarei em silêncio. O senhor sabe quantas linhas tem um código-fonte? Ficarei em silêncio. O senhor em algum momento disse que se conseguisse instalar uma espécie de vírus em uma dessas linhas do código-fonte, não seria possível identificá-lo? Ficarei em silêncio. Quanto custa a democracia, senhor Walter? Ficarei em silêncio. Porque foi essa pergunta que o senhor fez para a Carla Zambelli, né? Quando foi negociar com ela preço de quanto é que o senhor ganharia para fazer o trabalho. Confere? Ficarei em silêncio. O senhor, quando foi alvorado, estava acompanhado dos seus advogados? Ficarei em silêncio. Eles ficaram dentro do Palácio Alvorada ou do lado de fora? O advogado e o filho, inclusive. Ficarei em silêncio. Quem tirou as fotos do seu veículo entrando e saindo do Palácio Alvorada? Ficarei em silêncio. Já tem gente dizendo que foram seus advogados que estavam lá fora já preparando alguma coisa, né, enfim. O senhor, quando esteve no Ministério da Justiça, qual foi a data que o senhor esteve lá? Ficarei em Pela silêncio. primeira vez? Porque o senhor falou aqui que esteve lá no dia 10 de agosto, né? O senhor já falou isso, em resposta aos parlamentares aqui que estão dando suporte, lhe apoiando, lhe instruindo, inclusive, o senhor e seus advogados aí no pé do ouvido. O senhor esteve no dia 10. E o senhor também falou aqui que foi foi de sua autoria intelectual o relatório apresentado pelas Forças Armadas ao TSE. Procede isso? Ficarei em silêncio. Como é que o senhor vai pela primeira vez no Ministério da Defesa no dia 10 de agosto, sendo que o relatório das Forças Armadas foram encaminhados ao TSE no dia 24 de junho? Ficarei em silêncio. E eles foram reiterados no dia 1º de agosto? Ficarei em silêncio. Como é que o senhor produziu um relatório se ele foi entregue antes? Ficarei em silêncio.
Isso, presidente, se eu fosse aqui um parlamentar de oposição, eu estava pedindo a prisão dele por mentir. Né? Se eu fosse o relator dessa comissão, eu estaria dizendo, ameaçando ele de prisão porque ele está mentindo. Bom, o senhor não respondeu, mas os informes que eu tenho, eu queria verificar com o senhor, é que o seu advogado estava esperando fora do Alvorada, ele junto com seu filho, enquanto o senhor estava lá dentro. Quem está pagando o seu advogado? Ficarei em silêncio. O senhor não sabe quem está pagando o seu advogado? Ficarei em silêncio. Você tem alguma ligação com partidos de esquerda? Ficarei em silêncio. O seu advogado tem ligação com algum partido de esquerda? Ficarei em silêncio. Eu queria pedir que a senhora botasse a próxima foto, item 2. Item 2, item 2. Mas quem está na TV não viu. Deixa eu mostrar de novo. Por favor, rápido, que meu tempo está estourando ali, eu tenho que concluir. O senhor conhece essa pessoa aí? Ficarei em silêncio. Eu vou ler a legenda aqui, porque o senhor vai ficar em silêncio, mas caso o senhor não saiba, vou lhe informar que o advogado está ao seu lado aí na mesa. E aqui a seguinte legenda publicada no Instagram dele, né? Ele com o livro do Lula. Boa tarde, queridos amigos e seguidores. É com muita alegria que venho anunciar que no dia 13 de dezembro, o grande escritor Fernando Moraes fará uma noite de autógrafos na nossa cidade, onde os direitos autorais dos seus livros vendidos neste dia serão revertidos para Walter Delgatti. Quanto o senhor recebeu pela venda desses livros nesse dia? Ficarei em silêncio. Depois peço para me agradecer pelo jabá que eu estou fazendo aqui em rede nacional para o livro dele. O senhor diz ter recebido R$10.500 da deputada Carla Zambelli para fraudar as urnas. O senhor confirma isso? Ficarei em silêncio. O senhor conhece o senhor Renan? Ficarei em silêncio. Que é o motorista da deputada Carla Zambelli. O senhor vendeu 3 caixas de uísque ao senhor Renan? Ficarei em silêncio. Por que essa cara diferente quando eu falei isso? Ficarei em silêncio. Bom, só para informar o senhor que ele acabou de dizer no seu depoimento, o Renan, à Polícia Federal, que o senhor vendeu a ele 3 caixas de uísque, tem imagem do senhor, inclusive, entregando esses uísques a ele. Eu vou perguntar o valor, né, e se o senhor teria vendido depois essas caixas de uísque, porque talvez justifique a movimentação na sua conta bancária, o senhor alegando que foi em função do dinheiro que a deputada teria lhe dado para fraudar as urnas. Então, pode ser que tenha outra versão comprovada que o senhor está mentindo de novo. O senhor expediu mandado de soltura de 10 bandidos ilegalmente alguma vez na sua vida? Ficarei em silêncio. O senhor faz uso de algum medicamento? Ficarei em silêncio. O senhor já falou para mim, o senhor não quer falar, mas já falou para a oposição que o senhor faz uso de medicamento. É porque, obviamente, isso não é nenhum demérito. O senhor faz uso de algum tratamento psiquiátrico, já foi internado em algum hospital psiquiátrico, isso faz parte, muitos brasileiros passam por isso. E eu queria pedir que passasse o último vídeo aí, por favor, para eu encerrar minha apresentação. O senhor conhece o Glenn Greenwald? Ficarei em silêncio. Também não sabe. Por favor, só peço que bote do início e desde o começo. Muito, ele fala tudo, ele queria atenção, ele sobre o senhor que ele está falando. Queria atenção. Então, quando ele fala, o Carla Zambelli pediu que eu hackear na eleição, que também o Bolsonaro foi envolvido nisso, que eu disse que eu vou hackear o telefone do Alexandre de Moraes. Tudo que Walter Delgatti fala, eu tenho dúvidas, porque já vi várias vezes que tem que ter evidência para acreditar. Bom, obrigado pelo tempo, senhor presidente, só para mostrar, né, que até o amigo dele, acusando, dizendo que ele não é confiável, porque ele quer aparecer a todo momento, ele fala coisas que não consegue comprovar. Fica só a dúvida se o senhor está sendo pago, foi pago para ser infiltrado e agora está nesse momento aqui falando essas mentiras em rede nacional, ou se o senhor, né, enfim, está aqui pensando em fazer uma certa forma para tentar ser... De um depoimento muito emblemático, e eu diria que o senhor Walter Delgatti, ele figurará na história como responsável ou partícipe em momentos em que houve uma tentativa ou, inclusive,
foi efetivado vários golpes no Brasil. Porque, veja, o senhor Walter Delgatti esteve na liberação de todas as informações relacionadas à atuação da Lava Jato. A Lava Jato já foi um ato da direita, para impedir que tivéssemos eleições livres com a participação de lideranças reais na eleição de 2018. E ele revelou, e nós podemos ter eleições com representação de vários partidos e com a liberdade do ex-presidente Lula. Nós estamos diante não de um fato isolado, nós estamos diante de uma prática que não vai cessar. Nós estamos diante de um campo político que não acredita na democracia, que usa a democracia como meio, mas não tem ela como um fim. E tudo que a gente viu aqui foi a tentativa de burlar os regramentos democráticos para que a população e o povo pudesse escolher livremente quem vai dirigir o país. Eu quero, desde já, pedir a essa comissão e ao presidente da comissão para encaminhar uma solicitação ao ministro da Justiça para garantir proteção à vida da testemunha. Sabe por quê? Porque o que está sendo revelado aqui mostra com muita clareza tudo que foi programado, que não iniciou a intenção de contratar alguém e que chegaram em Vossa Senhoria. O presidente revelou na Rádio Itatiaia, numa entrevista em 2021. Ele já estava pensando nisso. Ele passou o tempo todo questionando as urnas. E ele contratou alguém para tentar violar as urnas, que o senhor não conseguiu violar, nem ninguém conseguiria violar aquelas urnas. Ele organizou e colocou o Exército Brasileiro como um puxadinho da sua sanha autoritária e a serviço de um campo político que não acredita na democracia. Um campo político que vai passar e que não vai encerrar, é só olhar o que o Trump está fazendo nos Estados Unidos, que continua questionando a democracia e questionando as instituições e questionando o Estado democrático de direito. E aqui nós estamos vendo no Congresso Nacional pessoas a serviço dessa bandeira que é defender atos antidemocráticos, tentar construir narrativas que reforçam e que dão, em nome da liberdade de expressão, a liberdade para a prática de qualquer tipo de crime, em nome da liberdade de expressão, em nome da liberdade democrática, que na prática estão perpetrando crimes, cometendo crimes diretamente contra a democracia. Aqui o presidente não comete só um crime, ele diz que tem agentes de outros países investigando o STF. Será que não haviam, e a gente já sabe que houve, visita de agentes de agências secretas aqui no Brasil, investigando o poder judiciário e os políticos antes da eleição de 2018, que gerou a prisão e a destruição da nossa indústria da construção civil, da nossa indústria petrolífera. Essa direita não acredita na democracia e sabia que se fosse fazer uma disputa real, perderia a eleição. E aí o presidente fala o tempo todo em ruptura. Ele está falando em ruptura e está mandando o Exército Brasileiro
participar desse processo de ruptura, ao colocar o Exército para executar tarefas golpistas. Essas pessoas do Exército também precisam ser investigadas, indiciadas, identificadas e punidas e expulsas, porque maculam a imagem da instituição Forças Armadas do Brasil. Assim como esse presidente que contrata Vossa Senhoria, que dá carta branca a Vossa Senhoria, que diz que vai fazer indulto, que manda pagar. Veja, é uma sequência de crimes para impedir a nossa democracia. Então, senhoras e senhores, nós estamos diante aqui de um debate muito grande. O crime que está sendo perpetrado desde 2016 é contra a democracia. E essa direita que surgiu, ela não vai parar de atacar a democracia brasileira. Esse foi um ataque e nós precisamos ficar atentos, porque outros virão. Em outros momentos eles vão voltar a atacar a democracia, questionar a eleição, questionar resultado da vontade popular, porque não tem compromisso com o povo nem com a população. Veja só, uma comparação na CPI da Covid. Ficou comprovado o efeito Bolsonaro na mortalidade. Muitas pessoas morreram porque acreditavam que a vacina fazia mal. E a gente que foi o país que mais vacinou na história da humanidade, passamos a não ter mais pessoas não querendo se vacinar do que querendo se vacinar. Pessoas que resolveram tomar cloroquina e se expor e morreram. Assim como o Alain disse que queria ir atrás do código. E assim como muitas pessoas vieram aqui para seguir o seu líder e dar o golpe, que não era mais o golpe, e ele sabia que não era mais um golpe, porque não tinha as condições para dar o golpe. Ele já sabia que não tinha essas condições. O que ele queria era criar o tumulto e manter a narrativa da direita contra as instituições democráticas. E é o que ele vai continuar fazendo até o fim dos dias dele, porque é disso que esse campo político se alimenta. De ser contra a democracia, o povo, os interesses, os direitos da população. E preste atenção, o que nós vimos no dia 8 de janeiro não foi só um ato qualquer. Ele precisa ser enquadrado como um ato terrorista. Foi terrorismo. Agiram contra as instituições, como agiram o tempo inteiro. No dia 8 de janeiro, foi um ato terrorista de destruição da imagem daqueles que eram símbolos, que são os símbolos da República e da democracia no Brasil. Prestem atenção. Nós estamos diante de um ataque sistemático permanente há mais de 8 anos à democracia brasileira. Bolsonaro é um instrumento e radicaliza e leva milhões de pessoas a atacar a democracia e a cometer um ato terrorista como foi o dia 8 de janeiro. Ele é responsável. Está comprovado todo o vínculo, toda a responsabilidade dele. Ele precisa ser indiciado, ele precisa se transformar em réu, ser processado e, com certeza, será condenado por lesa. Na verdade, senhor delegado, o senhor é um homem muito perigoso e quem lhe assessora deve tomar cuidado. Senhores, esse senhor que aqui está, ele não é hacker. Ele se gaba disso, mas ele não é. Trata-se apenas de um criminoso investigado pela justiça por pequenos golpes em sua extensa carreira no crime. O verdadeiro hacker da Vaza Jato se chama Thiago Eliezer, o Chiclete. Ficou preso na Superintendência da Polícia Federal em Brasília por pelo menos 5 dias, dividindo a cela com o jornalista Oswaldo Eustáquio.
Este fato é público e confirmado pela colunista da Folha de São Paulo, Mônica Bergman, que noticiou que Eustáquio, antes de ser solto, inclusive deu uma bíblia para esse Eliezer. Nestes 5 dias de convivência na prisão, de acordo com os relatos de Eustáquio, o verdadeiro hacker da Vaza Jato contou que ao seu colega de cela que o seu grupo, aí sim liderado por esse que aqui está sentado, Delgatti, teria combinado um pagamento, senhora relatora, por favor me escute, de R$1,5 milhão pelas mensagens roubadas dos procuradores da Lava Jato, e que o objetivo da contratação seria criar uma narrativa para tirar Lula da cadeia e alçá-lo à presidência da República, e posteriormente criar uma narrativa para prender Moro e Bolsonaro. Diante disso, essa informação que eu tive, eu vou apresentar a essa comissão, senhor presidente, um requerimento para convocar aqui o jornalista Oswaldo Eustáquio e também o Tiago Eliezer, e de repente fazer uma cariação entre eles e esse cidadão, esse senhor que está sentado aí, que nesta manhã, amparado pelo governo, se sentiu aqui alguém privilegiado. O que falaram para o senhor, que o senhor aqui bateu na tecla, falando que sobre um tal indulto que o presidente poderia lhe dar, o senhor nem precisava do indulto, porque já existe um projeto de lei aqui no Senado, assinado pelo senador Renan Calheiros, que lhe dá o indulto para anistiar o senhor nominalmente e outros hackers. Ou seja, todos aqueles que foram livres da Lava Jato lhe aplaudem, o governo lhe aplaude. E o senhor vem aqui prestar falso testemunho contra um homem probo como o presidente Bolsonaro. O senhor prestou hoje um desserviço à nação brasileira. Eu quero crer que se a justiça da terra não lhe fizer aquilo que tem que ser feito, a justiça divina fará. Porque não se toca em pessoas de maneira injusta e não se mente para simplesmente se locupletar de alguma coisa que você pode, de algum tipo de ganho pessoal. O senhor hoje desmoralizou até mesmo os próprios hackers. Muito obrigado, senhor presidente. Era o que eu tinha a dizer. Veja bem, a invasão não se justifica. A busca e o movimento reivindicatório, eu também fui líder de classe. Eu fui presidente de uma entidade de classe que, às vezes, para se fazer ouvir, precisava fazer manifestação. Isso é legítimo dentro da democracia, é muito legítimo. Agora, dentro da ordem, da lei... Mas a manifestação que o senhor se refere incluía invadir propriedade? Não, eu não defendo influenciação de propriedade. A lei não permite e não deve ser feita. Portanto, qualquer manifestação que invada propriedades públicas e privadas, o senhor entende que é crime? É crime. É crime. Então, não existe ocupação de cunho protestatório, se é que existe essa palavra. Não deve e não pode ser ocupado dessa forma. Muito bem, eu concordo plenamente. Como aqui nessa comissão nós temos visto diversas defesas da distinção entre a ocupação como algo filosófico, né, teórico, nobre, diferenciando da invasão, né? Então, aqui deixa claro o ministro da Agricultura que entende que não existe essa distinção entre ocupação ou invasão, que tudo é crime e nada deve ser permitido. E eu estou lhe dizendo que a manifestação é legítima. A manifestação é legítima. Você ir, manifestar, reivindicar, protestar, você pode ir na frente de um órgão público, você pode ir numa terra devoluta, reivindicar a terra devoluta. E numa terra devoluta significa o quê? Entrar na terra devoluta? Reivindicar ela é legítimo. Ah, então entrar em terra devoluta é legítimo. Ele reivindicar a terra devoluta. Não, reivindicar é uma palavra teórica. Eu estou perguntando, invadir a terra devoluta é legítimo? Eu estou dizendo para o senhor que reivindicar a terra devoluta é legítimo. Não, desculpe. Não, reivindicar... Não é isso. É que a palavra está sendo propositalmente usada com imprecisão. A resposta... A pergunta que eu estou lhe fazendo, obviamente o senhor pode não responder, se sentir que isso lhe incomoda, mas a pergunta é simples. Invadir não é reivindicar. Reivindicar eu posso fazer na internet. Eu ponho um WhatsApp aqui, eu ponho um Twitter e digo, reivindico o título de Duque de Brasília. Perfeito. Estou reivindicando, é óbvio que é legítimo. A chance de o senhor ser Duque de Brasília é zero. Agora, da mesma forma que reivindicar a terra privada para um público também é zero. A mesma maneira que o senhor defender aqui que reivindicar
é algo legítimo, eu estou lhe perguntando se a sua reivindicação inclui invadir terra devoluta. Veja, Simples. é simples, é muito claro o que eu estou dizendo. A reivindicação e o movimento que queira, e se ele achar que ele deve invadir, também tem que ser responsável pelas consequências. Mas eu não posso dizer que o movimento não tem a oportunidade de invadir. Agora, reivindicar, eu estou dizendo que é legítimo. Então, eu quero deixar consignado aqui aos nobres colegas deputados que o ministro da Agricultura afirmou que entende que ele não pode deixar de reconhecer o direito da invasão dos reivindicadores invadirem a terra devoluta. Quer dizer, esta é a postura do Ministério da Agricultura. Foi isso. Acabou de dizer. Peço para passar o filme, então, aqui. Não, peço para passar o filme aqui. Peço para passar o filme. O ministro da Agricultura do Brasil, o tema mais relevante da nossa pauta econômica, entende que é legítimo o sujeito invadir terra devoluta. Desculpa, não tem cabimento uma afirmação dessa. Presidente. Não foi o que eu avisei. Bom, o senhor não está respondendo, o senhor está tergiversando a O resposta. cara chama o convidado, chama o ministro de convidado, Convidado aqui, não. coloca O numa ministro- situação de constrangimento, querendo colocar coisa na boca do ministro. Não estou colocando nada na boca, eu estou fazendo a pergunta e ele não quer dar a resposta. Relator, não usa como... Se ele quiser dar a resposta Olha só. direta... Atenção, só um minutinho, só um pouquinho. Deputados, só um pouquinho. O ministro sabe dos seus direitos, ele trouxe inclusive assessoria jurídica. Se o ministro quiser responder de forma objetiva, a forma com que ele quiser responder, ele responda, como também o relator pode questionar da forma que ele quiser. Então, não sendo desrespeitoso, só um minutinho. O relator não está sendo desrespeitoso, está colocando uma forma de questionamento. Então, vamos aguardar a fala dos senhores e os senhores se posicionam também. Continua, relator, por favor. Vamos lá, vamos continuar. Então, voltando ao tema, vou reformular a pergunta para não dizer que eu estou sendo injusto em colocar palavras na sua boca. O senhor entende que terras devolutas podem ser invadidas como forma de manifestação, de reivindicação? É uma pergunta direta. A reivindicação é legítima. A reivindicação é legítima. Eu entendo que o direito à propriedade, a ter o direito de ter um sonho de um pedaço de terra é legítimo. E é legítimo também o direito à manifestação. Agora, também, quem exacerbar responde por se ele invadir, ele responde por isso. Agora, invasão de terra privada, invasão de prédio público, eu já declarei isso diversas vezes, ao contrário, mais do que contrário, a lei proíbe. Pronto. Só para padronizar aqui, estão encerradas as inscrições pelo Infoleg. Então, a partir de agora, o último Presidente, inscrito... eu estou tentando me inscrever. Sim, não, o senhor aqui, será o tô último tendo- inscrito, tô tendo deputado. uma dificuldade Então, o de último inscrição. inscrito é o Tô, deputado... acionando aqui o A pessoal da senhora Infoleg. está inscrita aqui, deputado. Por O gentileza. último inscrito é o deputado Domingos Sávio. Sim, obrigado. Vamos lá. Para não ser acusado de colocar palavras na sua boca, eu não vou ressaltar novamente que o senhor respondeu que é legítimo as formas de reivindicação, porque a maneira como o senhor está respondendo deixa espaço, sim, para entender que o senhor não condena tanto a invasão de terra devoluta. O MST defende como linha política, primeiro, nós defendemos o governo Lula, porque nós o ajudamos a eleger para superar esses tempos sombrios em que o fascismo tomou conta do Estado brasileiro. Então nós somos corresponsáveis e nos orgulhamos disso, da eleição do governo Lula. Porém, vamos defendê-lo não por sermos bajuladores, mas porque nós vamos defendê-lo. Prossiga, deputado. Prossiga. Nós vamos defender o governo Lula dos seus inimigos. Quem são os inimigos do governo Lula hoje? É o capital financeiro, é o Banco Central,
Né? É esse latifúndio improdutivo que vai lá invadir as áreas indígenas, que vai invadir a área quilombola. Nós vamos defender o governo desse tipo de ataque. Segunda linha política, faz parte dos nossos princípios, Salles. Nós sempre mantivemos a autonomia do movimento popular. E defendemos isso não só para o MST. Defendemos para o MBL, para qualquer movimento popular. Todo movimento popular, se ele quiser ser longevo e ser autêntico, e nós temos 40 anos de história aí, nós precisamos ter autonomia. Autonomia de quem? Do Estado brasileiro. Autonomia dos governos. E olha que já passaram tantos governos e nós aqui firme. E a autonomia dos partidos. Mesmo que nós tenha deputado pelo PT, pelo PSB, pelo PSOL, não significa que o PSOL, o PSB e o PT tem ingerência no MST. E a inverso é verdadeiro. Então, nós, por quê? Porque nós defendemos autonomia. Cada coisa é uma coisa. Não pode ter essa mistura de interesse. Ah, mas lá no município de não sei o que acontece essa promiscuidade. Bom, sempre há os desvios a toda regra. Mas eu deixo claro qual é o nosso princípio. E o terceiro princípio também é que não tem sentido a existência de um movimento popular qualquer se ele não se propuser a organizar os trabalhadores para lutar pelos seus direitos. Então, nada mais civilizatório, mais democrático do que a existência de qualquer movimento popular, como amanhã as margaridas que virão aqui, para que ela se organize e lutem pelos direitos, no caso das mulheres do campo. Nós vimos um vídeo com depoimento de um acampado, um assentado, falando sobre a aplicação dessas, eu vou chamar de leis privadas do MST dentro de acampamentos, que o senhor inclusive defendeu nessa mesma entrevista para o Flow, dizendo que, citando como exemplo uma das penas aplicadas, que seria de trabalhar 10 dias para o fazendeiro e depositar os ganhos para o caixa coletivo do MST. Eu pergunto para o senhor defende então que em terras públicas, né, ocupadas pelo MST, haja aplicação de lei privada decidida pelo movimento? Eu já respondi essa questão ao deputado Salles e acho que a sua assessoria copiou mal o podcast do Flow, porque eu nunca defendi isso que você está dizendo. A assessoria não copiou nada, eu assisti, Stedley. Estou ao ouvido, eu sou surdo. Mas... Bom, muito bem, então o Ministério Público vai ouvir bem o que o senhor disse e vai confrontar com o que o senhor está testemunhando aqui. Questão. Para além disso, quero questionar, como já foi colocado, né? Você mesmo colocou sobre as regras do MST para permanecer ou não permanecer numa terra pública, numa terra do INCRA. Quero questionar o senhor o que dá o direito do MST de decidir quem fica ou quem sai numa terra que é do INCRA. Acho que o ministro Paulo Teixeira explicou bem para vocês. Quem decide quais as famílias serão assentadas é o INCRA. Não foi essa a questão, senhor. Nós nunca questionamos isso. E é o INCRA que seleciona as famílias, tem lá o seu ranking. Agora, inclusive, saiu uma nova portaria classificando, acho, por número de filhos e tal. E é ele que decide. Inclusive, quando não foi essa questão, Stedley. Inclusive, quando há famílias maior do que a terra pode, o INCRA daí vai buscar outras terras. Então, não há dúvida sobre quem decide sobre as famílias assentadas. A pergunta não foi quem decide quem é assentado ou quem não é assentado. A pergunta foi sobre quem fica ou quem sai num acampamento ou num assentamento, depoimentos mostrando isso, quem fica ou quem sai do acampamento ou do assentamento em terra pública. Eu vou repetir, o MST não faz isso, quem faz está cometendo erro, a responsabilidade é do poder público. Se é uma terra pública estadual, é os institutos de terra estadual. Se é terra pública desapropriada pelo INCRA, é o INCRA que decide. Bem, segundo o jornal Folha de São Paulo, o senhor deu uma entrevista em 11 de maio de 2023 e fez a seguinte afirmação sobre a Embrapa e a invasão na Embrapa, né? Tem pesquisa nenhuma, não vou reproduzir o que o senhor disse, e na Embrapa há de tudo também. Tem pesquisador sério, tem picareta e também tem gente de direita, né? Citando de maneira pejorativa, como se isso justificasse de alguma maneira alguma invasão. Aspas, a Embrapa não é essa primadona que todo mundo tem que respeitar. O senhor não acha que é
contraproducente que ataca o agricultor familiar, você invadir uma unidade da Embrapa em que sim havia pesquisa, e pesquisa voltada justamente à agroecologia, para o pequeno produtor rural, o senhor não acha que como defensor, né, do meio ambiente, da reforma agrária, atacar e destruir uma pesquisa voltada justamente para o pequeno, para que ele preserve o meio ambiente e ainda assim seja produtivo, não é algo que atenta contra o trabalhador mais pobre do campo? Colocou várias questões no mesmo tema. Primeiro, é público e notório que nos últimos anos, a maior parte da pesquisa da Embrapa, que é uma empresa pública que nós defendemos, porque os governos anteriores, desde o Collor, queriam privatizá-la, que no fundo era entregar todo o nosso patrimônio genético para a Cargill, para a Monsanto. Você sabe bem quem são as forças que queriam privatizar a Embrapa. O MST sempre defendeu a Embrapa como uma empresa pública. Agora nós temos o direito de fazer críticas, porque 80% da pesquisa da Embrapa, e vocês podem chamar a presidenta para vir aqui depois, era destinada aos interesses do agronegócio. E nós queremos que, pelo menos como empresa pública, ela se dedique também a pesquisar os temas de interesse da agricultura familiar. Em relação à Embrapa de Pernambuco, eu posso estar mal informado e dou a mão à palmatória, mas o que nós recebemos de informe, até pela imprensa, que lá não havia pesquisa para agricultura familiar, mas reconheço, se houve, foi um desvio, vamos dizer assim. No entanto, note, os companheiros não destruíram nada. Eles só entraram na Embrapa para chamar a atenção de um problema que existe na região. Qual é o problema que tem na região? De um lado, você tem 40 mil hectares de terras públicas, não precisa desapropriar ninguém, nos chamados perímetros irrigados, controlados pelo DENOX e pela Codevas. E de outro lado, você tem 8 mil famílias acampadas. É óbvio que está aí o conflito armado. Agora, quem vai lá dizer para as famílias acampadas, esperem, esperem, esperem que o governo Lula vai resolver? Eles têm autonomia, que é o que tenho procurado esclarecer aqui todo o tempo. Cada acampamento tem autonomia do que faz. Muitas vezes eles exageram, erram. Concordo, às vezes eles exageram e erram, mas eles têm o direito deles decidir. Nenhuma instância nacional decidiu que eles deviam ir. Eu posso até fazer uma autocrítica, porque os jornalistas me perguntam, tá bom, foi um erro, um equívoco entrar na Embrapa. Mas eles decidiram, porque era a área pública mais próxima, e entraram na Embrapa não para reivindicar a área da Embrapa, entraram na Embrapa para chamar a atenção da opinião pública, e conseguiram, de maneiras que... Vocês estão executando exatamente o que o governo Bolsonaro preparou para que fosse feito. O senhor está dizendo que o governo Bolsonaro deixou uma norma. Só que ele não assentou... Norma e editais. Não, normas, mas não assentou uma família. Essa é a questão. Nós temos 57 mil famílias em acampamentos no Brasil. Já mataram, no último ano do governo Bolsonaro, 47 pessoas no Brasil em conflitos de terra. 47 pessoas não são do MST. Não são do MST. Não são. Estão sendo mortas, foram mortas no Brasil. O deputado disse que devem ser do MST. Ninguém pode ser morto em conflito de terra. Nós queremos paz no campo. E por isso nós temos que resolver os conflitos de terra. Isso aqui é tão farsesco que algumas pessoas, inclusive, foram candidatas na última eleição, apoiadas por quem? Pelo Jair Bolsonaro. E aí estavam há semanas aqui dizendo, absurdo, tinha adesivo da deputada lá no Pontal do Paranapanema. E não é que tem adesivo do Bolsonaro e do depoente nesse assentamento do qual ele faz parte? Agora não é crime. É um grande problema quando o movimento social se organiza. Agora, quando são pessoas que tomaram conta do acampamento para, inclusive, favorecer empresas, gente... Que absurdo, Rural e Companhia. Cobravam cerca de R$2.000 para poder fazer georreferenciamento. Sendo que deveria ser uma responsabilidade do INCRA, essa medida. Com a palavra... Eu não terminei, eu tenho ainda 40 segundos para terminar. Calma, presidente. Mais 40 segundos para terminar a minha fala.
Na verdade, o que está acontecendo é que na CPMI do golpe, senhor Anderson Torres, senhor Walter Delgatti, aquele que é o hacker daquela senhora que vai ser caçada pelo TSE, estão prestando seus depoimentos. Inelegibilidade do genocida. E aí tentam criar um circo para ver se querem intimidar o movimento social ou se alguém arreda o pé da luta. Se é isso que os senhores têm para oferecer, pode adiar por 60, por 90, por 120 dias. Não vai adiantar de nada. O movimento só cresce. E a gente vai seguir na nossa luta. Atualizando o Rui, digo eu. Não é patriota quem prega violência, quem destrói o patrimônio público ou privado, quem agride ou fere terceiros por diferenças ideológicas, quem se arma para derramar o sangue de seus patrícios. Não é patriota... Não é patriota quem drena a energia, a alegria e a paz de seu povo. Patriota é aquele que ama o seu país. Patriota é quem busca fortalecer as instituições republicanas e democráticas. Patriota é a parcela da sociedade brasileira que quis e participou ativa e pacificamente para a recuperação da cidadania, vendo triunfar a democracia contra o arbítrio na promulgação da Constituição de 88.